Olá, aqui é o professor Edgar. Nesta videoaula vamos estudar os registradores de deslocamento, do inglês Shift Register. Eu vou abordar alguns tópicos, dois deles são muito importantes. Eu montei no simulador Proteus Isis dois registradores que são considerados básicos para a gente entender como é que funciona um registrador e a sua aplicabilidade. Eu vou utilizar flip-flop do tipo D, circuito integrado comercial o 74LS74. Então eu montei, e vamos fazer a simulação, de um registrador de deslocamento de 4 bits, entrada série e saída série, e outro entrada série e saída paralela. Entendendo esses dois, então nós podemos analisar o funcionamento de um registrador de deslocamento universal, com o circuito integrado comercial 74LS194. E vamos entender por que ele é denominado registrador de deslocamento universal. Eu tenho aqui o datasheet do flip-flop tipo D. Eu escolhi aqui um datasheet da Philips, mas pode ser qualquer fabricante, porque eles são totalmente compatíveis. Temos aqui a pinologia, 14 pinos, compatibilidade TTL e alguns parâmetros aqui que são importantes. Eu acho o mais importante de todos é a tabela. De qualquer forma, é sempre bom você ter um datasheet ao seu lado quando você está desenvolvendo projetos. Muito bem. Aqui eu tenho o primeiro circuito montado no Proteus Isis. É um registrador de deslocamento, entrada série e saída série. Bom, qual é a ideia do circuito? Eu aplico um dado na entrada e através da inserção de pulsos de clock no conjunto, esse dado vai se deslocando para a direita. É evidente nesse circuito especificamente. Vamos ver como é que ele funciona. Eu tenho aqui então 4 flip-flop do tipo D, entradas preset e clear ativas em 0. Clock desses 4 flip-flops são sensíveis à borda positiva, ou seja, transição L para H, de 0 para 1. Vamos ligar o simulador. A princípio, todos no modo proibido, porque preset e clear aqui estão em 0. Então, eu vou liberar o meu registrador, ou seja, estou liberando todos os flip-flops. Vou colocar uma entrada de dado igual a 1. E aqui, o clock, eu vou fazer ele manual para a gente analisar passo a passo o que acontece aqui nas saídas. Então, veja bem, entro com o dado e ele vai estar disponibilizado na saída, nesse último flip-flop. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui, então? O dado veio para cá, para o primeiro flip-flop no primeiro pulso de clock. Segundo pulso de clock, vai ser de 0 para 1. O que vai acontecer? Esse dado vai avançar para cá. E o que vai acontecer? Ele vai deixar um espaço que vai ser ocupado pelo dado de entrada. Está aqui, ó. Então, esse dado aqui foi o que eu inicialmente introduzi no circuito. Então, segundo pulso de clock. No terceiro pulso de clock, ele vem para cá, este vem para cá e este aqui ocupa o lugar. Terceiro pulso de clock. Quarto pulso de clock, então ele vem para cá, este vem para cá, este vem para cá e este aqui ocupa o lugar. Está aqui. Então, esse dado, no quarto pulso de clock, está disponível para uso, para eu utilizar onde eu quiser, evidentemente de acordo com o meu projeto. Muito bem, vamos aqui entender de uma outra forma. Eu vou fazer outra simulação, vocês vão conseguir entender melhor. Eu vou limpar
Vou colocar o dado igual a 1 aqui. Primeiro pulso de clock. Eu vou colocar 0 aqui agora. Quando eu der o segundo pulso de clock, o que vai acontecer? Ele vem para cá e aqui eu vou ter um 0. Que vai ser ocupado por esse dado na entrada. Está aqui. Aí a gente consegue analisar direitinho o deslocamento. Porque no quinto pulso de clock, esse dado se perde. Terceiro pulso. Quarto pulso está disponível. Quinto pulso ele se perde. Muito bem, eu dei uma dinamizada no circuito, coloquei um clock através de um gerador. Vamos dar uma olhada? O circuito é o mesmo. Ficou mais dinâmica a análise. Ó. Coloquei uma frequência baixa. Vão acompanhando aqui a entrada dos dados e o seu deslocamento. Tudo 0. Muito bem. O que eu vou fazer com este dado aqui? Então, eu montei um outro circuitozinho aqui da seguinte forma. Quando eu tiver um dado disponível aqui, ele vai estar presente em cima desse circuitozinho aqui, formado pelo resistor e um LED. Se for 1, o LED vai acender. Se for 0, o LED vai continuar apagado. Então, vamos lá. Ligar o simulador. Eu estou aplicando 0 na entrada. Então, acompanhe aqui, ó, pulso de clock. Vou colocar 1. Observe, ó, enquanto eu tiver nível lógico 1 aqui, o LED está aceso. Nível lógico 0, LED apagado. Vamos lá, mais uma vez, bem devagar. Terceiro, quarto pulso, quinto pulso, dado desperdiçado. E para que não reste qualquer dúvida, então, ao invés de jogar o dado fora, eu vou fazer uma recirculação do mesmo. Ó. Vou reaplicar na entrada. Então, o que vai acontecer? O dado na entrada vai circular eternamente pelo meu circuito até que eu desligue o mesmo. Então, vamos simular? Liberei, então, os flip-flops. Vou colocar um na entrada. Observe. Vou dar uma limpada. Liberar. Pronto. O que vai acontecer é que esses dois dados aqui, ó, 1 e 1, que eu apliquei, eles vão ficar circulando pelo meu registrador eternamente até que eu desligue o mesmo. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó, vou aplicar 0, deixar somente um dado igual a 1 circulando pelo circuito, pelo meu registrador. E, evidentemente, que a velocidade que ele vai circular depende da frequência do pulso de clock. Muito bem. Então, ficou claro, não? Registrador de deslocamento. Entrada série, saída série. Eu obtenho o dado na saída do último flip-flop. Daí o nome saída serial. Se eu aplicar vários dados aqui na entrada, eu vou obtendo os mesmos na saída em série, na mesma sequência em que eu apliquei na entrada. Vamos analisar agora entrada série e saída paralela. Temos aqui, então, Shift Register, entrada série e saída paralela. O circuito é exatamente o mesmo. A diferença é que agora eu obtenho os dados na saída simultaneamente em todos os flip-flops. Então, eu posso fazer uma codificação desses dados. Significa o quê? Vamos dar uma olhada no funcionamento dele.
Primeiro pulso de clock. Observe aqui, eu tenho uma informação. Se eu codificar isso aqui, por exemplo, em BCD, no primeiro pulso de clock, eu tenho uma informação. Então, vamos supor que aqui seja 8421. Um exemplo. Segundo pulso do clock, ó, 8421. Observe que, em relação ao primeiro pulso de clock, a informação aqui é outra. A codificação é outra. Então, isso caracteriza saída paralela. Vou colocar mais um dado aqui. E assim eu vou analisando a forma de obtenção dos dados na saída paralela. Eu dei uma otimizada aqui, coloquei um clock através de um gerador. Então vamos lá. Vamos liberar. Aqui então eu coloquei uma frequência muito alta. Vou abaixar essa frequência. Vou colocar 1 Hz. Ligando o simulador. Está aqui, ó. Então eu tenho informações diferentes a cada pulso de clock. O que eu fiz aqui então? Coloquei um conjunto de LEDs e através de cada pulso de clock eu posso analisar como esses LEDs estão sendo ativados. Ligando o simulador, vamos liberar. Ó, observe aqui, ó. Conforme o dado que eu entro no circuito, que eu introduzo no circuito, eu tenho um conjunto. Esse conjunto de LEDs acendendo de forma diferente. Da mesma forma que no caso anterior, eu posso fazer recirculação de dados também. E aqui, vamos dar uma codificada. Então, eu vou entender essa codificação através de um display. Então, montei um circuito com um display. O mesmo circuito, eu coloquei um display aqui. E eu optei aqui por 8421. Eu poderia também optar por 8421. Então, vamos lá. Vamos simular. Ligando, então, o meu simulador. Ó, presta atenção, eu vou colocar dado 1 e vou zerar. 8, 4, 2, 1. Então, a cada pulso de clock, eu tenho uma informação. Então, eu fiz uma codificação. E eu posso mandar todos esses sinais simultaneamente para um decodificador. Beleza, né? Então, olha, eu acho que deu para ter uma boa ideia de como funciona, né? Um shift registre com entrada série, saída série e entrada série e saída paralela. Então, eu vou mostrar para vocês um circuito integrado comercial muito utilizado, que é conhecido como Shift Register Universal. Vamos dar uma olhada. Vamos começar então pelo datasheet do fabricante. SN74LS194. Ele é bidirecional, de 4 bits, e é conhecido como Shift Register Universal. Nós vamos ver por que ele recebe esse nome. Muito importante, então, analisar os dados do fabricante. Invólucro com 16 pinos. Aqui está o circuito. E aqui a tabela da verdade. Muito importante. Então, eu montei no Proteus Isis o circuito com base nessa tabela da verdade. Então, vocês me acompanhem, que vocês vão conseguir entender. Muito mais fácil do que vocês tentarem analisar essa tabela da verdade.
O que eu vou simular é exatamente a réplica dessa tabela da verdade. Então, vamos lá. Aqui está meu circuito. Características muito importantes dele. Carga em paralelo. Então eu posso fazer o quê? Ao invés de fazer uma carga serial, como nós acabamos de ver nos dois últimos circuitos, eu posso também fazer carga em paralelo. Quando eu fizer a carga em paralelo, eu posso deslocar essa carga tanto para a esquerda como para a direita. Então, por isso ele recebe o nome de bidirecional. Aqui eu libero o chip. Clear Reset. E o modo de operação. Esse modo de operação é muito importante. Temos aqui, então, eu dei uma copiada da tabela e coloquei aqui, ó. 00 hold, ou seja, ele simplesmente ignora qualquer tipo de alteração que possa advir. Quando S0 é igual a 0 e S1 igual a 1, ele desloca o dado em paralelo para a esquerda. Quando S0 é igual a 1 e S1 é igual a 0, ele desloca um dado, uma carga em paralelo, para a direita. Mas aí vocês me perguntam, como é que eu carrego ele em paralelo? Quando S0 é igual a 1 e S1 é igual a 1. Muito bem. Eu não quero trabalhar com nada em paralelo, quero trabalhar só com carga serial. Então, eu quero um dado na entrada e que ele se desloque para a direita, right, direita. Então, eu coloco, por exemplo, 1 aqui. Modo de operação para deslocar à direita. Ó. S0 igual a 1 e S1 igual a 0. Para a esquerda, exatamente o contrário. Vamos simular e vamos entender. Eu vou manter o clock manual para ficar bem fácil de entender. Liguei aqui meu simulador. Liberei o chip. Eu vou fazer uma carga em paralelo aqui, por exemplo, 0110. Para que essa carga se efetive, eu preciso ter então aqui S0 igual a 1 e S1 igual a 1. Pulso de clock ativa o chip na subida. Carreguei ele em paralelo. Até aqui nenhuma novidade, né? Agora vamos fazer um deslocamento. Eu vou deslocar esse dado para a direita. Então, esse conjunto de dados que foi oriundo da carga em paralelo, eu vou deslocar para a direita. Para deslocar para a direita, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar S0 igual a 1 e S1 igual a 0. Então, S0 igual a 1, S1 igual a 0. Quando eu clicar aqui, mandar o pulso de clock de L para H, vai acionar o chip e esse dado vai se deslocar para a direita. Está aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. Está aqui. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma limpada. Vou carregar um 1001. Vou fazer uma carga em paralelo. Em condições, eu tenho que liberar o meu chip, né? Senão não funciona. Carga em paralelo. Eu quero que isso aqui se desloque para a esquerda. Então, esse 1 aqui vai ser perdido, esse 1 vem para cá, e assim sucessivamente a cada pulso de clock. Então, aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 1. Aí, ó. Perdi meu pulso. Evidentemente que se eu utilizar um decodificador aqui ou um codificador, eu posso aproveitar esse conjunto aqui e mandar para outro circuito. Então, estamos fazendo uma análise apenas do funcionamento do 74LS4
74 LS194, compatibilizando com aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, que foi fornecida pelo fabricante. Muito bem, eu não quero saber de carga em paralelo de jeito nenhum. Quero só trabalhar com carga serial. Como é que eu faço? Então, não preciso disso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero um dado com deslocamento para a direita. Então, eu vou fazer isto aqui. Eu quero que ele se desloque para a direita. Então, para deslocar para a direita, o que eu tenho que fazer? S0 igual a 1, S1 igual a 0. Então, agora, esse dado aqui vai se deslocar para a direita. Aí. Vou colocar um 0 aqui. Então, o que vai acontecer? 1 e 1, e vai aparecer o 0. 1 e 1, 0. Vamos deslocar mais uma vez? Mas eu quero fazer o seguinte. Deixa eu limpar. Quero deslocar para a esquerda. Estou deslocando para a esquerda. Mudei de ideia, quero deslocar para a direita. Então, o que vai acontecer? Na direita eu tenho data igual a 0, ou seja, dado igual a 0. Está aí o funcionamento dele. Agora é vocês treinando, né? Montem ele. Isso aqui funciona também no Multisim. Montem e treinem. É fácil. É só acompanhar aquela tabela que não tem segredo nenhum. Pessoal, era isso que eu queria passar para você nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!